Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 6, que tem como título A Descendência de Abraão. O verso dessa semana está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, e diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, a lição dessa semana ela inicia nos mostrando a importância que o povo de Israel teria como guia, como norte para as nações vizinhas, as nações ao seu redor, né? Como que as nações ao seu redor deveriam olhar para o povo de Israel e de fato serem atraídas, serem guiadas pela nação de Israel. E aqui no início da lição dessa semana nos traz aqui uma ilustração que nos mostra justamente essa importância do povo de Israel, né? Diz aqui de uma pequena cidade que uma joalheria tinha ali um relógio na sua vitrine, que os cidadãos dessa pequena cidade eram guiados por esse relógio que estava na vitrine dessa joalheria. E num certo dia, esse relógio parou às 8h45 da manhã. E as pessoas então ali que passavam ao redor daquela joalheria e se guiavam por aquele relógio, pela hora que aquele relógio marcava, acabaram nesse dia ficando desnorteadas, se atrasando para os seus compromissos, né, achando que tinham tempo de sobra ainda, porque o relógio ainda estava marcando 8h45 da manhã. E aqui a lição faz esse paralelo, nos mostrando a importância que Israel tinha então para as nações ao seu redor. Deveria ter, né, como povo escolhido de Deus. Israel deveria ser o relógio espiritual dessas nações vizinhas. Acompanhe comigo o que diz lá em Ezequiel, capítulo 5, verso 5. Diz assim: Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Portanto, Deus pôs Jerusalém num lugar, até como a lição nos mostra, né, geograficamente estratégico, porque ali na região, justamente do Oriente Médio, onde Jerusalém estava sendo ali estabelecido, ao seu redor tem três continentes importantes, o continente africano, europeu, asiático, justamente o povo de Israel sendo colocado num lugar geograficamente estratégico, deveria ser então esse relógio espiritual para as nações ao seu redor. De fato, ser uma nação que atrairia os outros povos, onde os outros povos seriam então norteados por esse relógio espiritual que seria o povo de Israel. Agora, a pergunta que a lição nos faz é: por que Israel foi escolhido? O que fez Israel ser escolhido? Acompanhe comigo o que diz lá em Ezequiel, capítulo 16, verso 8, né? Ainda aí no livro de Ezequiel, agora no capítulo 16, verso 8, e diz assim: Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Esse momento, descrito aqui em Ezequiel, capítulo 16, verso 8, é justamente o momento da aliança que Deus faz com o povo hebreu no Sinai. E a lição, ela nos mostra, nos fala, né, deixa claro para cada um de nós o porquê Deus escolheu a nação de Israel, porquê Deus escolheu o povo hebreu para essa missão. É evidente que esse povo, essa nação, não era melhor do que as outras nações. Não tinha algo que fazia com que eles se tornassem merecedores dessa aliança. E a lição então nos diz assim: Israel não possuía nenhuma qualidade pessoal especial que justificasse essa escolha. A eleição foi unicamente um ato de Deus. A principal causa para essa escolha está no mistério do amor divino. No entanto, o fato é que Deus amou Israel e o escolheu, honrando assim sua promessa aos pais. Então a lição nos deixa claro que Israel não tinha nada que de fato tornasse merecedor. E isso é evidente pelo fato de que a graça de Deus, a misericórdia de Deus que faz escolher o povo, e se é a graça de Deus é um ato, nós falamos isso na lição anterior, é um ato imerecido.
Se é um ato imerecido, Israel não tinha nada que o tornasse merecedor dessa aliança de ter sido escolhido para ser um povo que nortearia as nações ao seu redor. Então, como a lição nos mostra, né, essa escolha está no mistério do amor divino, algo que nós não entendemos perfeitamente, completamente, mas compreendemos que é a graça de Deus, o seu amor, o amor divino pela humanidade, fez Deus então escolher um povo, não um povo melhor que os outros, mas escolher um povo para nortear as nações ao seu redor. E isso é interessante nós compreendermos porque nós vemos que no decorrer da história, já próximo à vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, nós percebemos como o povo de Israel, a nação judaica, ela se sentia o quê? Muito superior às outras nações. E ao invés de ser uma nação que atraía para si os povos ao seu redor, cada vez mais o povo judeu foi se fechando e repelindo, digamos assim, ainda mais as nações ao seu redor, não cumprindo a sua missão, porque se sentiam muito melhores que os outros, se sentiam melhores que os outros, né? Se sentiam superiores, porque era um povo escolhido, porque era um povo que foi separado para cumprir uma missão especial. E isso é um alerta para cada um de nós, porque nós não podemos de maneira nenhuma nos sentir superiores a alguém, porque fomos chamados, digamos assim, para uma missão especial. Não somos superiores, não somos merecedores. É a graça de Deus que nos coloca dentro de uma missão maravilhosa de atrair as outras pessoas para Cristo. Quando nós começamos a nos tornar, a pensar, melhor dizendo, que somos superiores, que somos melhores, aí que começa o erro, aí que está o problema, e foi isso que fez com que Israel acabasse caindo em pecado e justamente falhado na sua missão como nação, porque vamos perceber que sempre dentro do povo há um remanescente, há aqueles que se esforçaram e que se esforçam por cumprir o seu papel na missão. Então, apesar de Israel como nação ter falhado, algumas pessoas permaneceram, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Algo que nós já falamos também na lição anterior é que o cumprimento da promessa, né, de conceder uma terra a esse povo, ela só foi cumprida nos dias de Moisés e Josué. Não foi cumprida nos dias de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de José. Então, o cumprimento dessa promessa, a gente percebe que iniciou ali o cumprimento dessa promessa nos dias de Moisés e Josué. E Moisés, ele fez alguns discursos antes do povo hebreu herdar a terra prometida. E nós vamos acompanhar agora o que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e o verso 15, parte desse discurso que Moisés fez. E aqui nós vamos ver o contraste que tem esses dois versos que nós vamos ler agora. O verso 1 do capítulo 28 de Deuteronômio diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Aqui então Moisés, em seu discurso, dizendo das bênçãos que recairiam sobre esse povo, sobre essa nação, se eles obedecessem a Deus, se guardassem os seus mandamentos. Agora, veja o contraste no verso 15 do mesmo capítulo 28 de Deuteronômio. Diz assim: Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aqui nós vemos, então, um contraste com relação à obediência. Se obedecer, serão abençoados, e as maldições que recairiam sobre essa nação, caso eles desobedecessem a Deus. E aqui tem algo muito importante para a nossa vida também hoje, que é justamente a condição, podemos dizer assim, de alcançar a terra prometida.
Aqui nós vemos nesses versículos a condição que esse povo, o povo hebreu, teria para alcançar e permanecer, digamos assim, na terra prometida. Eles deveriam obedecer, eles deveriam guardar os mandamentos de Deus. Será que nós temos também alguma condição para alcançar a terra prometida celestial, a Nova Jerusalém? Será que nós temos alguma condição para herdar, e de forma diferente até, porque o herdar a terra prometida lá, povo de Israel, povo judeu, eles poderiam herdar, mas poderiam perder essa terra prometida. Eles poderiam perder a posse dessa terra caso desobedecessem. Uma grande diferença com relação à terra prometida celestial, ela não haverá possibilidade de perder, né? Se alcançar essa terra prometida, não mais perderemos essa terra. Agora, a pergunta que eu fiz anteriormente, há alguma condição? E nós temos claramente qual a condição para alcançar. A salvação é pelo quê? A salvação é pela fé. A salvação é somente pela fé. Agora, fé é essa que, se for uma fé verdadeira, ela será expressa através da obediência irrestrita aos mandamentos de Deus. Também fé é essa que, se for verdadeira, ela é demonstrada através das obras. Nós já vemos aqui, lemos diversos versículos sobre isso, né, que a fé sem obras ela é morta. Isso quer dizer, a fé sem obras é uma fé falsa. É uma fé falsa, não é uma fé verdadeira. A gente acha que tem fé, mas não tem fé nenhuma. Uma fé verdadeira, ela é demonstrada através da obediência restrita aos mandamentos de Deus. Ela é demonstrada através das obras. Não obedecer aos mandamentos para ter fé. Não tem como. Nós obedecemos porque temos fé. Nós realizamos as obras porque temos fé. Somente alcançaremos a terra prometida celestial pela fé, porque a salvação é unicamente pela fé. Não procure realizar as coisas para ter fé e para alcançar alguma coisa. Não. Alcançaremos pela fé. Obedeceremos pela fé. Realizaremos obras pela fé. A fé é o princípio de tudo. Só a fé nos salva e só a fé nos levará a herdar a terra prometida celestial. Terra essa que, como eu falei, nunca mais perderemos porque não haverá mais possibilidade de pecado. Agora, o povo de Israel, como nós falamos aqui, falhou. Acompanhe comigo o que diz lá em Jeremias, capítulo 11, verso 8. Jeremias, capítulo 11, verso 8, diz assim: Mas não atenderam nem inclinaram seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Lembra do que falamos em Deuteronômio capítulo 28, verso 15, sobre o que ocorreria se não ouvissem a voz de Deus, se não obedecessem aos seus mandamentos, e aqui então em Jeremias justamente nos mostra que esse povo não obedeceu, não ouviu a voz de Deus, e portanto fez cair, né? Deus fez cair sobre eles todas as ameaças desta aliança. Então o povo de Israel como nação ele falhou, o povo falhou como nação. A nação não cumpriu o seu papel, como nós falamos no início, não cumpriu o seu papel de nortear as nações ao seu redor, de atrair as nações para o Pai. Falhou, a nação falhou, mas sempre houve um remanescente. Nós falamos isso muito na lição do trimestre anterior, que abordou o livro de Isaías. A nação falhou, mas sempre houveram pessoas dentro do povo que permaneceram fiéis, que se esforçaram por cumprir a sua missão, a missão que foi concedida a elas como pessoas, porque apesar da missão ter sido dada a um povo escolhido, a um povo separado, esse povo, ele é completado, digamos assim, por pessoas
Pessoas essas que receberam, portanto, individualmente a sua missão. E algumas dessas pessoas cumpriram a sua missão, permaneceram fiéis, os remanescentes. E quem somos nós hoje, dentro dessa visão de remanescentes, aqueles que podemos dizer que herdaram essa missão que foi dada ao povo de Israel como nação? Acompanhe comigo o que diz em Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 26 ao verso 29. Gálatas capítulo 3, verso 26 ao 29 diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, nós somos esse povo, você que, como diz aqui o último verso, né? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Então, se você é de Cristo, também é um descendente de Abraão. E, portanto, possui essa missão que foi dada ao povo de Israel literal. Por isso, aqui a lição fala sobre Israel, o Israel espiritual. Missão essa que é dada a cada um de nós para nortear as outras nações, para nortear as outras pessoas, para atrair outras pessoas a Cristo. Somos esse povo. Você faz parte desse povo individualmente. Lembre que eu falei do remanescente, aquele, né? Aquelas pessoas que individualmente se mantiveram fiéis. Né? Precisamos sim enxergar um todo, né? Um povo remanescente, que se mantém fiel na sua missão. Nós precisamos nos enxergar individualmente dentro dessa missão. Precisamos nos enxergar individualmente dentro desse povo. Uma missão que é dada a cada um individual e que precisamos cumprir, precisamos levar essa mensagem, precisamos atrair, precisamos nortear as nações ao nosso redor. Algo muito interessante que a lição traz aqui no finalzinho da lição de terça, e vamos fechar com essa ideia, diz assim: a apostasia de Israel não teve origem na desobediência, mas na quebra do relacionamento com o Senhor, uma ruptura que resultou na desobediência e que trouxe o castigo sobre eles. O que diz aqui? Que não foi a desobediência de Israel que rompeu o relacionamento de Israel com Deus. Na verdade, foi o contrário. O rompimento do relacionamento de Israel com o Pai levou Israel a desobedecer, levou a nação a desobedecer. Entendeu a ideia? Não é o fato de desobedecermos a Deus, de pecarmos, que rompe a nossa relação com o Pai. Na verdade, quando pecamos, quando desobedecemos, a nossa relação com o Pai já foi rompida. Por isso, nós precisamos fortalecer a nossa relação com Deus. Sabemos como. Sabemos como estudando a sua palavra, orando diariamente, sendo um testemunho todos os dias. Precisamos fortalecer a nossa relação com o Pai, porque ao enfraquecer essa relação ela pode ser rompida, e rompimento esse que nos tornará frágeis e nos levará a pecar, nos levará a desobedecer. Portanto, precisamos compreender que a base de tudo, a base da obediência, a base dessa fé é essa relação que precisamos fortalecer com o nosso Pai, que possamos então fortalecer essa relação com o nosso Pai, para não cairmos no mesmo erro de Israel, para não cairmos em apostasia, para não pecarmos, para não desobedecermos, para nos mantermos fiéis e para nos mantermos com a fé que nos levará a herdar a terra prometida. Que Deus, então, possa te ajudar a fortalecer a cada dia essa relação com Ele. Que você possa buscar o fortalecimento dessa relação, porque isso é o que nos manterá firmes e nos manterá esperançosos por herdar
a terra prometida celestial. Que Deus te abençoe. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você e a gente se vê então no próximo estudo. Até lá.